Ei, você sabe qual é o preço da maturidade? A maturidade é uma obra-prima para quem quer ter sucesso na sua vida. E o que é maturidade? Só para você ter uma noção, o seu talento lhe conduz ao sucesso. É, para você se manter nele, é a maturidade que te ajuda. Por isso ela é tão importante. Agora, afinal, o que é essa maturidade? E a imaturidade? O que é imaturidade? Você conhece os prejuízos que a imaturidade causa na nossa vida, na nossa história e principalmente na nossa família? Então fique por aqui, porque na lição de hoje, lição de número 6, nós vamos tratar sobre o preço da maturidade e o prejuízo da imaturidade. Enquanto você se ajeita aí, já pega um papel, pega uma caneta, viu, para anotar nossas observações e não esquecendo, claro, se você é novo por aqui, de se inscrever no nosso canal. Aqui embaixo do vídeo tem um botãozinho vermelho, você vai clicar aí, inscrever-se, clica se inscrever, se inscreva no nosso canal, depois vai subir uma barra de rolagem, tem lá as notificações, clique em todas, ok? E se no final do estudo você gostar, lhe servir para seu crescimento espiritual, por favor, nos dê um clique aí no joinha, viu? O famoso like. Dê um clique no joinha, demonstrando para nós que todo o conteúdo serviu para você de alguma forma. E para nos ajudar e contribuir para o nosso crescimento, escreva aí nos comentários o que você achou da aula, alguma observação interessante, né, que você encontrar aí para acrescentar o nosso conhecimento, porque nós não somos, né, detentores da verdade absoluta. Não, não. Nós apenas estamos estudando a palavra de Deus. Eu vou trazer para você o ângulo que Deus me deu, um olhar analítico, textual, científico, tá bom? E bíblico sobre a família de Sansão, um exemplo para a nossa família. E hoje nós juntos estudaremos esse lindo contexto bíblico que vai trazer para nós um crescimento extraordinário. Pegou aí? Papel e caneta na mão, porque já vem instrução! E se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou o pastor Patrick Roberto e estou aqui para aprender junto com você, compartilhando conhecimento e crescendo na graça do Senhor Jesus. Que bom que você está aqui. Se você ainda não se inscreveu, por gentileza, nos dê esta honra, este prazer. Se inscreva. Logo abaixo do vídeo há um botão escrito inscrever-se. Clica nele e logo vai subir uma barra e vai haver ali notificações, você clica em todas. E logo após, sendo esse vídeo do seu agrado e te ajudando de alguma forma, clique no joinha, clique em gostei. Se não gostar também não tem problema, pode clicar, tá bom? Faça o seu comentário, porque é muito importante para nós saber o que você está aprendendo ou achando desta lição. Nosso prazer é em servir e servir ao reino de Deus. Que Deus muito abençoe, nosso aprendizado será poderoso em nome de Jesus. E na lição de hoje, lição de número 6, o título é Pais zelosos e filhos rebeldes. Pais zelosos e filhos rebeldes. Meu Deus! Parece até, não é? Meio que estranho alguém dizer que o pai é zeloso e o filho fica rebelde. Parece algo. Calma, você vai entender. A lição de hoje está forte, está espetacular, está reveladora, libertadora e transformadora. Então, se eu fosse você, eu já mandava aí para alguns parentes, para alguns amigos, principalmente quem tem filho rebelde, viu? E olha, qualquer coincidência é cristocidência, viu? Não se sinta ofendido, não se sinta constrangido. Você que é professor, não deixe seu aluno ficar constrangido, porque o ensino da palavra é para isso mesmo. João 8,32 diz: E conhecereis a verdade vos libertará. Então, se você se identificar, né, tiver algum assunto, porque falando de família, automaticamente é delicado, né? Mas você não pode se ofender. Pelo contrário, você tem que absorver, pegar essa palavra e pegar como ferramenta
para a sua casa e a sua família, e alertar as novas famílias, quem já tem filhos, né, filhos pequenos, e quem vai ter filhos, para aprender que ter filhos não é tão simples assim. Constituir uma família não é tão simples assim. Exige muita responsabilidade e seriedade com a bênção de Deus proposta para esse lar, essa família. E é mais ou menos sobre isso que vamos falar. Vamos falar sobre uma família que tinha uma promessa e que os pais precisavam dessa orientação que você está tendo agora para que esta promessa se cumprisse de uma forma mais leve, mais livre e mais abençoada para todos eles. Mas vamos dar uma olhadinha na revista? Vem comigo. Olha que interessante, olha só. O nosso texto áureo é um texto muito, muito forte. Olha só, meu irmão, ó. Texto áureo está em Colossenses 3:20, perdão, e diz o seguinte: Paulo escrevendo aos irmãos que estavam em Colossos, olha aí, aos Colossenses, capítulo de número 3, versículo de número 20: Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. O que me chama a atenção é que o apóstolo ele não diz obedecei, não é, aos seus pais em algumas coisas. Não, ele diz em tudo e em tudo. Grifa isso aí, passa para os seus alunos, ou você que é aluno que está assistindo, marca isso aí, porque esse em tudo aí vai revelar muito para nós. Vamos seguir? Olha o que diz a verdade prática aí na sua revista, né? Os irmãos gostam que eu utilize a revista até para se identificar a quem tem dificuldade de leitura também, não é? O texto fica bem grande na tela, facilitando a leitura. Então isso é muito bom, muito importante e os irmãos têm se agradado muito desse modelo de aula. Que bom. Vamos lá. Nossa verdade prática nos diz o seguinte: o modo de criar e educar tem impacto no comportamento de nossos filhos no mundo, mas não anula a responsabilidade individual das escolhas deles. Mais uma vez, a nossa verdade prática diz: o modo de criar e educar tem impacto no comportamento de nossos filhos no mundo, mas não anula a responsabilidade individual das escolhas deles. Meu Deus! A nossa leitura bíblica em classe, que é muito importante para a compreensão do contexto familiar, né, da nossa lição de hoje, está em Juízes, capítulo de número 13, versículos de 1 ao 7, depois o 24, e o capítulo 14, de 1 ao 3. Diz assim a palavra do Senhor: E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo homem era Manoá. E sua mulher era estéril e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: Eis que agora é estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te que bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. Porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Então a mulher entrou e falou ao seu marido, dizendo: Um homem de Deus veio a mim,
cuja vista de um anjo de Deus terribilíssima, e não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse seu nome. Porém, disse-me: eis que conceberás e terás um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, e não comas coisa imunda, porque o menino será nazireu de Deus desde o ventre até o dia da sua morte. Depois teve esta mulher um filho, e chamou seu nome Sansão. E o menino cresceu, e o Senhor o abençoou. Juízes 14, a partir do 1. E desceu Sansão a Timna, e vendo em Timna a uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe, e disse: vi uma mulher em Timna, das filhas dos filisteus. Agora, pois, tomai-me por mulher. Porém, seu pai, tua mãe, lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas dos teus irmãos? Para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão ao seu pai: tomai-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Oh, meu Deus! Muito bem, meus irmãos, estamos de volta a mais uma lição. Desta vez, a lição de número 6. Muito bom, estou feliz pelo resultado, os irmãos estão acompanhando, não é? Estão crescendo na graça e no conhecimento. Feliz pelos recados, comentários. Muito obrigado. Que Deus abençoe sua vida. Que bom que a nossa aula está te ajudando de alguma forma, não é? Fiquei feliz pelo comentário de vários irmãos, inclusive da irmã Sueli, não é? Esposa do pastor Paulo de Alvorada. Deus muito te abençoe. Grande abraço, também é um prazer, não é, reencontrá-los, e vamos manter contato, tá bom? Manda aí um direct para nós, uma mensagem pelo Instagram, que aí nós vamos entrar em contato, será uma bênção a gente se rever, estar junto, ministrando novamente, participando aí com os irmãos com alegria, tá bom? Todos os demais irmãos tenham liberdade, viu, de compartilhar nossas aulas, de enviar para os seus amigos, para os seus irmãos, professores, pastores, tá bom? Para nós é sempre uma alegria servir ao reino de Deus, e principalmente aqueles que nós já conhecemos ou participamos aí na sua igreja, pregando a palavra, e a minha esposa, a cantora Gladislaine, louvando ao Senhor Jesus. Para mim é um prazer servir ao reino de Deus, e desta feita também, não é? Aqui, através da escola dominical. E eu espero que essa aula sirva de alimento espiritual para você e para sua família, e para outros que o Senhor colocará na sua frente, para você concedê-los estas preciosas informações, para que suas famílias não sofram tanto dano, não é? Não sofram tanto dano como a família de Sansão sofreu. Afinal, pastor, o senhor no início falou sobre a questão da maturidade, sim, porque o problema de Sansão foi a sua maturidade. Eu gostaria que você pegasse aí o seu papel, a sua caneta. Já pegou? Papel e caneta na mão, porque já vem instrução. Glória a Deus. Pois bem, então vai a primeira instrução aí. Você pode anotar aí, coloque aí. Talento me leva ao sucesso, não é? Agora, aí você escreve depois embaixo. Agora a maturidade me mantém nele. Exatamente isso. O seu talento te conduz ao sucesso. É o que mais a gente vê hoje. E no passado não foi diferente. A diferença é que no passado não tinha internet, não tinha mídia, não tinha toda essa, né, esse amparato que temos hoje.
mas eles também tiveram popularidade. No caso do nosso protagonista de hoje, Samsão, ele também teve uma popularidade meteórica, espantosa, pela graça de Deus, o poder de Deus na sua vida, através da sua incomparável força. Pois bem, e nós encontramos que o talento, ele, né, nos concede essa notoriedade. Né? Todo mundo passa a comentar, começa a ficar famoso, conhecido, cresce, enriquece e outros mais. Mas o que mantém essas pessoas neste patamar é a sua maturidade. E quando somos imaturos, meu Deus, o prejuízo é grande. Por isso nós vamos tratar durante esta lição sobre a maturidade, não é, na família, e também a imaturidade, o prejuízo que ela causa. Por isso, com a Bíblia Sagrada e com o exemplo da família de Sansão, nós vamos aprender com Deus como fugir deste caminho desastroso que infelizmente Sansão caiu, mas você e eu, nós temos ainda a chance de fugir dele. Vamos para a lição? Então, pois bem, vem comigo para a lição. Olha só que linda! A lição de hoje, na nossa introdução, diz o seguinte, assim diz o nosso comentarista, não é? Pastor Elienay Cabral. Introdução. A história da família de Sansão se dá num contexto de pressão social, escassez e sofrimento impostos pelos filisteus sobre os israelitas por volta do século 11 a.C. O filho de Manoá nasceu por um desígnio de Deus no tempo dos juízes, sendo o 12º e o último juiz em Israel. Apesar de ele ter nascido para cumprir um desígnio divino na defesa de Israel, tinha um temperamento irascível e rebelde. É possível constatar isso ao longo de sua vida pessoal, de acordo com a Bíblia. Na presente lição, veremos que os pais de Sansão foram zelosos em sua educação, mas seu filho tornou-se rebelde. Uou, é complicado, não? Como que um pai, não é, obediente a Deus, temente, pai zeloso, tem um filho rebelde, né? Por que a rebeldia de Sansão? Você pode escrever aí, pegue a sua caneta, seu papel, escreva aí por que Sansão era rebelde. Não é? Por que ele foi rebelde? Coloca essa pergunta porque nós vamos respondê-la. Aonde que começa a rebeldia de Sansão? Por quê? O que ele queria protestar, o que ele queria, não é, manifestar ou dizer com a sua rebeldia? Porque uma coisa que nos chamou a atenção no texto em que lemos na leitura bíblica em classe foi, não é, essa contraposição, essa forma de dele contrapor o seu pai, não é, ele contra os desejos e propósitos do seu pai, de sua família. Por que esta rebeldia? Não é? Por que esta oposição? Você sabia que a rebeldia do filho é o reflexo do problema dos pais? Anota isso aí, professor. Anota aí, meu irmão. Você, aluno também, meu querido companheiro pastor, superintendente de escola dominical, professor, professora, anota isso aí. O problema dos filhos reflete o problema dos pais. É um reflexo do problema dos pais. Pode ter certeza disso, pode ter certeza disso. Toda criança, se não a maioria, todas, viu? Crianças rebeldes manifestam, né, refletem o problema de seus pais. Algum problema na sua casa, alguma insatisfação, tem algo anormal. É o que nós chamamos de disfuncionalidade. Não é uma família disfuncional. O filho manifesta essa insatisfação, essa disfuncionalidade. Se você quiser ser mais simples, né, você pode, para todo mundo entender, coloca aí: a rebeldia do filho reflete problema na sua casa.
Não tenho. É reflexo do problema na sua casa. Agora, qual era o problema? Se essa regrinha básica comportamental ela está correta, qual era o problema na casa de Sansão? O que Sansão estava refletindo na sua rebeldia, no seu comportamento tão, não é, desequilibrado? Vamos dar uma olhada? Para a gente encontrar esta resposta, precisamos nos reportar para os pais, porque o problema dos filhos reflete o problema dos pais. Se essa regra é verdade, vamos lá? Então vamos dar uma olhadinha, por isso que a lição começa falando sobre os seus pais. Primeiro tópico aí está falando sobre os pais de Sansão, não é? Esse ambiente aonde começa tudo isso. Vamos dar uma olhadinha? Olha o que diz o texto aí. Primeiro tópico, os pais de Sansão. Subtópico 1, uma situação espiritualmente deplorável. O capítulo 13, né, do livro dos Juízes de Israel mostra que os filhos, né, abre aspas, os filhos de Israel tornaram-se a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, fecha aspas, que está no versículo 1, do capítulo 13. Por isso, Deus entregou Israel na mão dos filisteus por 40 anos. Era um contexto em que o povo vivia na prática do pecado. Meu Deus, onde poucas famílias, olha só o que está escrito aí na sua revista, viu? Para você poder entender e captar, olha aí, ó. Onde poucas famílias temiam a Deus e procuravam seus mandamentos. Meu Deus! Entretanto, havia um casal fiel ao Eterno que recebeu uma visita do anjo do Senhor. Uou! Então a primeira coisa que a gente percebe é que o ambiente onde Sansão nasce era um ambiente que estava complicado. Complicado porque 40 anos, uma geração tinha nascido e crescido durante essa opressão filisteia. Os filisteus nós já conhecemos bem, não é o assunto de hoje, né? Mas nós conhecemos que era uma pedra no sapato de Israel. E Deus estava agora levantando, né, o seu 12º juiz desta feita para livrar Israel das garras, não é, opressoras e perturbadoras dos filisteus. Os filisteus, nós já conhecemos todas as características deles, mas essa desombaria e, né, meu Deus, e agressividade era tenso, e o povo que plantava não comia, então era bem opressor. Mas hoje o foco é na família de Sansão. Agora o texto e a Bíblia, né, o texto da lição e a Bíblia deixam claros que Manoás, sua esposa, os pais de Sansão eram tementes a Deus, eram servos de Deus, mas o ambiente era bem oprimido, era um ambiente bem constrangedor, e imagina quanta murmuração não se ouvia e se via nessas regiões, por tanto tempo de subjugo, né, dos filisteus, os filisteus subjugando o povo de Israel, oprimindo, perseguindo e, entre aspas, Deus não fazendo nada. É o que mais acontece ainda hoje. As pessoas criticam e murmuram por coisas que elas não entendem, mas elas mesmas atraem para si. Como Israel estava em pecado, faziam o que não agradavam a Deus. E observe só, olha o que diz aí mais a revista. No subtópico 2, ó, a mulher agraciada. O casal era formado por um homem chamado Manoá, da tribo de Dan, e sua esposa, que era estéril. Meu Deus! Se você assistiu as lições passadas, se você ainda não assistiu, eu lhe convido, vai lá, assiste as lições passadas, porque você vai encontrar, viu, outras mulheres que também foram estéreis, viu, eram estéril, e
Essa esterilidade, que é um problema, claro, não é? Trazia um peso cultural, social, econômico e espiritual muito grande, e emocional, não é? Sobre essas mulheres. Porque na cultura, nós já conhecemos, cultura judaica, desta época principalmente, tinha-se o costume o quê? Costume moral de dizer que se a pessoa, se aquela mulher não gerava filhos, é porque, entre aspas, Deus tinha pesado-lhe a mão, por causa dos pecados de seus pais e outros mais, e por isso ela estava, entre aspas, amaldiçoada. Então era uma baixa estima, era uma opressão. Hoje nós chamaríamos de bullying, não é? É, então aquela mulher, essas jovens que casavam e não podiam ter filhos nos seus primeiros anos, iam passando os anos e não vinha filhos, o que acontecia? Não gerava filhos, era um peso, uma crítica, elas eram muito criticadas, muito perseguidas pelos parentes, amigos, e tinham, sabe, essa dor, esse peso de responsabilidade. E tudo isso acarretava problemas emocionais, problemas comportamentais, transtornos, não é? Que eu já falei aqui sobre o transtorno de personalidade narcisista, que a maioria delas desenvolveram e sobrecarregaram seus filhos. É o que hoje nós chamaríamos disso, não é? São comportamentos que são passados de mãe para filho, de pai para filho, e que vem carregado de peso de responsabilidades morais, civis, espirituais, comportamentais e até espirituais. É muito perigoso. O mais pesado de todas é a carga emocional, viu? E aqui nós encontramos isso, ó, mais uma mulher estéril, que sofria dentro e fora de sua casa. Sofria dentro de casa porque não podia gerar filhos para o marido, e era o principal papel da mulher nesta época, era gerar filhos, não é? Ela era a reprodutora da espécie, era a pessoa, não é? Era a peça fundamental da família nessa época, porque gerando filhos teria mão de obra, teria o apoio, teria a posteridade, a bênção continuaria no caso do menino, né? Quando fosse menino, a bênção sobre o pai continuaria no filho e de geração passava a próxima geração, entre outros mais. Então era uma responsabilidade tremenda para a esposa gerar o filho. E quando isso não acontecia, quando acontecia era uma honra maravilhosa, era uma festa. Agora, quando não acontecia, era um peso muito grande. E o que nós encontramos aqui, mais uma mulher estéril. Vamos continuar na lição? Isso é importante você pontuar, tá? Para passar aí para os nossos queridos irmãos. Vamos lá, prosseguir no estudo. Olha aí, não é? Foi para essa mulher que o anjo do Senhor apareceu dizendo: eis que agora, olha só, és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Isso está em Juízes, capítulo 13, versículo 3. Dessa forma, a mulher de Manoá surge no cenário do livro de Juízes, escolhida pelo Senhor para ser mãe do remidor de Israel, entre aspas. Sua história é semelhante à de Sara. Lembra que eu falei? Rebeca e Ana, que tiveram a esterilidade revertida para gerar vidas que desempenhariam uma função importante para a glória de Deus. Sob uma fé inabalável, a mulher de Manoá, devido ao favor gracioso de Deus, geraria um filho que libertaria o povo judeu do jugo dos filisteus. Uou! Que isso? Que lindo! Você entendeu o que você acabou de ler? O que a gente vê na vida dessas mulheres é que Deus transforma a maldição em bênção. Aleluia! Você entendeu? Vou repetir. Deus transforma a maldição em bênção. Aleluia! Escreva aí, meu irmão. Escreva aí. Coloca aí. Deus sobre a esterilidade das mulheres. Aí você anota, grifa isso aí, passa para o pessoal, não é? Deus
transforma o que era maldição, segundo o conceito popular, segundo as autoridades espirituais e tal. Deus transformou a maldição em bênção. E todas elas tiveram filhos ícones, homens que fizeram história e as contamos até hoje. Porque quando Deus quer honrar é assim, fazemos história. Aleluia! Eu não sei qual é o seu problema, mas o que eu sei é que Deus transforma problema em solução, lutas em vitórias, desertos em grande manancial. Oh, glória a Deus! E impossível em possível. De chacota a uma referência na história. É isso que Deus fez na vida delas e continua fazendo em nossas vidas, em nome de Jesus. Vamos prosseguir? Tá bom, hein? Tá gostosa essa lição, hein? Glória. E aí Deus vai e concede essa graça. Aí o subtópico 3 é de qualquer forma? Não. Deus dá orientações para quem carrega o milagre no colo. Olha aí, recebendo orientações divinas. Subtópico 3, o anjo do Senhor deu orientações bem precisas a respeito da criança que iria nascer. Meu Deus. Isso porque Sansão seria um nazireu desde o ventre materno. Juízes capítulo 13, versículo 5. Ou seja, ele seria um homem separado e consagrado para cumprir um desígnio de Deus. Números capítulo de número 6, versículos de 13 ao 21. Uou! O que nos chama a atenção é que quem carrega o milagre, Deus dá as instruções. Deus não desperdiça milagre, meu irmão. Deus não desperdiça o seu sobrenatural. Toda pessoa, anote isso aí. Todo aquele que carrega milagre recebe instruções de Deus. Quem carrega o sobrenatural de Deus recebe instruções de Deus. Por quê e para quê, pastor? Para não desperdiçar, meu filho. Para não perder aquela bênção, porque Deus tem um propósito imenso, sabe? Não tem como você medir, não tem como o homem ter noção do que Deus tem para o futuro, do que muitas vezes carregamos em nossas mãos. Este milagre que Manoá e sua esposa carregariam nos seus braços era um milagre muito maior do que eles imaginavam. Além de ser o 12º juiz de Israel, seria o libertador de Israel, seria aquele que iria fazer história e que gerações e gerações e gerações no futuro contariam essa história, esses feitos deste milagre que eles carregaram na mão. Não era apenas um milagre da cura da esterilidade, não era apenas um abrir da madre. Deus transformando uma mulher em frutífera, e uma mulher frutífera não ultrapassava os limites da história da mãe de Sansão. Sansão seria um ícone de Deus, uma referência de Cristo, do poder de Deus na terra e da manifestação poderosa da graça de Deus, da graça libertadora, do poder libertador de Deus através de um homem. Uou! E quando Deus tem algo precioso assim em nossas vidas, Ele nos dá instruções, porque o maior interessado em não perder é Deus. O maior interessado em não desperdiçar a oportunidade é Deus. Entendeu, meu irmão? Entendeu, minha irmã? É por isso que muitas vezes somos cobrados mais do que os outros. Todo escolhido é cobrado mais do que os outros. Recebe instruções que os outros não têm. Então, se Deus tem te cobrado algo mais a mais, não é, do que outros, adore, glorifique a Deus. Isto significa que você é portador de algo precioso para Deus e para a humanidade.
Você tem um dom, você tem uma graça, você tem um milagre que vai carregar em seus braços, aleluia, que vai gerar salvação, libertação e livramento para muita gente. Siga as instruções do anjo do Senhor, siga as instruções que o Senhor vai lhe dar, porque Ele conhece o seu futuro e as proezas do milagre que está em suas mãos. Glória a Deus. Vamos prosseguir? Meu Deus, essa lição tá gostosa demais, meu irmão. Olha aí, cabia aos pais, olha aí, cabia aos seus pais ensiná-lo e orientá-lo quanto aos requisitos do nazireado. Sansão não poderia beber vinho ou qualquer outra bebida considerada forte. São características do nazireu de Deus. Todo nazireu, toda pessoa separada por Deus tinha que ter um comportamento, uma vida diferente, ser diferente. Tá entendendo aí, meu irmão? Todo escolhido de Deus, todo separado por Deus, ele tem um comportamento diferente. Ele tem um portar diferente, uma fala diferente, sabe? Um paladar diferente. Tudo nele é diferente. Para quê? Para chamar a atenção, para revelar Deus através da sua vida. Oh, glória! Vamos lá. Tá muito gostosa essa lição, hein? Meu Deus! Olha só, não poderia comer coisa considerada imunda, isso está no versículo 4 do capítulo 14 de Juízes. Não poderia ter cabelos cortados e, finalmente, não poderia tocar em cadáver ou quaisquer outras coisas que representassem quebra do voto nazireu. Uou! Uou, isso é muito forte. Olha só, a sinopse do ponto 1 diz o seguinte: o Senhor escolheu Manoá e sua esposa para serem pais do remidor de Israel. Uou! Então, o que aprendemos, pastor? Aprendemos que todo aquele que carrega um milagre, ele tem responsabilidades, ele recebe instruções, ele recebe regras, ele tem uma vida com regras, com limites, estabelecidos não pelo homem, mas por Deus, porque Deus conhece o futuro, Deus conhece o propósito logo à frente. Por isso, o mais indicado é você ouvir a voz de Deus e seguir os seus conselhos. Não foi diferente com os nossos patrícios, com os nossos pais, viu? Os nossos patriarcas, como estamos vendo aí na vida de Manoá e sua esposa e Sansão. Por que seria diferente agora? A Bíblia diz que Deus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Deus não mudou. Meu querido irmão, sinta-se agraciado por Deus, por receber de Deus instruções e, para alguns, regras, para que você não venha perder o foco e nem se perder. Lembra que eu ensinei na primeira lição? Então, se você não assistiu, assista as lições anteriores para você entender o raciocínio. Entre a promessa, não é? E o cumprimento dela existe o processo, o tempo. Nesse tempo de espera que estão as regras, as instruções, as diretrizes, as orientações de Deus para que tudo dê certo. O melhor a se fazer é obedecer. Há quem diga que o abecedário do crente não é ABC, né? ABCD é obedecer. Uou, glória a Deus! Então, entendendo este princípio da obediência, começa o cumprimento. Agora, veja comigo na lição, por favor. Vamos lá. Olha aí, no tópico 2, o nascimento de Sansão e sua formação. No tópico 2, nós encontramos, olha aí, nascimento de Sansão e sua formação. No subtópico 1, o nascimento e desenvolvimento de Sansão. Diz assim a revista: conforme a promessa, Sansão nasceu de uma mulher estéril. Ele cresceu debaixo da bênção do Senhor. Juízes, capítulo de número 13, versículo de número 24.
Tanto era assim que o Espírito Santo o dirigia para o campo de Dan. Isso está em Juízes, capítulo de número 13, versículo de número 25. Não havia dúvida de que a vida de Sansão estava sob a vontade soberana de Deus. Uou! O que me chama a atenção também é que a história de Sansão já começa antes, a história assim extraordinária, sobrenatural, não é? Já começa antes dele nascer, porque a mãe dele era estéril. Então Sansão já é gerado por um milagre, porque a mãe dele era noticiada, todo mundo já sabia, não podia gerar filhos. Então ela, ao gerar, já foi um milagre. E aí ele nasce através desse milagre. Então o nascimento de Sansão já foi notícia em toda a região. Anota isso aí. Então o nascimento de Sansão já foi um milagre. A vida dele começa com um milagre. E olha só, e ele vai crescendo e todo mundo ali de olho, comentando, esse menino é um milagre, a mãe dele era estéril, um anjo veio e falou, ele foi crescendo ouvindo isso, sendo notícia, não é? Sendo noticiado, sendo notado, percebido. Olha aí o ambiente que Sansão vai crescendo, olha aí. Não havia dúvida de que a vida de Sansão estava sob a vontade soberana de Deus. Ela foi proveniente de um grande milagre executado pelo Altíssimo na vida de sua mãe. Como comentamos aqui. Subtópico 2. A família de Sansão. O menino Sansão, no plano terreno, estava sob a responsabilidade de seus pais. Isto é fato. Embora o texto bíblico não traga muitos detalhes do relacionamento dos pais de Sansão, podemos inferir, não é, que Manoá e sua esposa tinham uma vida conjugal de confiança e profunda piedade. Uou! Vocês estão percebendo que o que o comentarista está trazendo para nós, e a Bíblia também, é que Manoá e sua esposa viviam bem, tinham uma vida equilibrada. Lembra que eu falei naquela lição de Abraão? Abraão e Sara viviam bem. Tinha problema? Tinha esterilidade, mas tudo indica que eles viviam em paz. Quando tentou dar o jeitinho brasileiro, não. Quando tentou dar o jeitinho humano, terreno, aí veio o problema. Eles mesmos trouxeram o problema para dentro de casa, porque a promessa de Deus ela é fiel e no tempo certo se cumpre. Aqui nós vemos que é a mesma coisa, o mesmo quadro. Tudo indica que Manoá e a sua esposa tinham uma vida enquadrada no padrão, não é, de exemplo, de servos do Senhor, que representavam bem o Senhor. Vamos ver mais aqui as características, olha só. Não é? Olha só, a esposa, como que a gente identifica isso? Porque primeiro, olha no ponto A aí, a esposa de Manoá compartilhou diretamente com ele a respeito do anjo. Então a gente vê que nesse ponto A aí fica claro a participação mútua, não é? A unidade do casal. Aquela coisa de havia uma comunicação, porque hoje a gente sabe, não é? Existem casais que um faz uma coisa, outro faz outra, meu Deus do céu, tem que até orar para Deus revelar o que fulano fez, porque não é? Não há comunicação. E o segredo de qualquer relacionamento familiar, seja conjugal, né, do casal ou da família, o segredo para uma família, não é, equilibrada emocionalmente, financeiramente, e também, não é, na questão interpessoal aí, uma família equilibrada, funcional, é o diálogo, meu irmão, é a comunicação. E aqui tudo indica que a comunicação estava em dia. Vamos ver, olha só, ponto B, Manoá, olha só, orou, né? Aí, ó, olha o que o pastor Elianai colocou aí na nossa revista, né? Aí na revista tá claro, ó, que Manoá orou insistentemente, pedindo orientação, tá vendo aí? Como criar a criança.
Então isto mostra que ele não era autossuficiente, ele tinha temor a Deus, ele sabia que precisava da orientação de Deus para criar aquele menino, e que aquela unção, aquele chamado, aquela vocação era muito além da expectativa de Manoá e de sua capacidade. Mas o Deus que dá é o Deus que capacita. Aleluia. Anotou aí? O Deus que dá é o Deus que capacita. Glória a Deus. Anota aí, olha só, quanto ponto interessante. Essa lição tá uma delícia, meus irmãos. Que coisa linda. Olha lá, ponto C. Os dois estavam juntos e contemplaram a visão do anjo subindo em meio às chamas do altar. Juízes capítulo de número 13, versículos 6, 8, 9, 11 e 20. Não é? Nesse aspecto, podemos perceber que o relacionamento entre esposo e esposa tem impacto direto na formação dos filhos. Certamente, Sansão cresceu em um lar cuja relação baseava-se em amor, comunhão e piedade a Deus. Então, assim, o que nos chama a atenção e o comentarista também traz para que a gente possa repassar na sala e para nós também, para nosso devocional, nosso estudo pessoal e familiar, é que eles eram crentes, irmãos, eram de oração, eram pessoas tementes a Deus, que amavam e se submetiam à vontade de Deus. A gente não vê Manoá, né, sua esposa, dizendo, não, Deus, mas não, eis-me aqui, amém, glória a Deus, e orando e conversando, pedindo a Deus ali. A Bíblia deixa claro isso, a submissão desta família aos desígnios do Eterno. Eram tementes, eram piedosos, eram crentes, não é? Leais, sinceros e submissos à vontade de Deus. Então isso aí nos chama a atenção, que o lar onde Sansão nasce e começa a crescer era um lar crente, era um lar de gente que era crente, irmão, servo temente a Deus, gente sincera, né, correto diante de Deus e aprovados, que passaram no crivo do Senhor. Olha aí que coisa linda, vamos lá. Então a gente já entendeu que espiritualmente a família de Sansão estava ok. Então espiritualmente eles estavam bem. Agora vamos então, subtópico 3, a formação de Sansão. Olha o que diz, pela citação da trajetória de fé de seus pais, podemos inferir que Manoá e sua esposa criaram Sansão de acordo com as orientações recebidas pelo anjo do Senhor. Na vida adulta, podemos ver que Sansão observava o protocolo do nazireado, Números capítulo 6, versículos de 1 a 7, vindo a violá-lo progressivamente mais tarde. Mas seus pais fizeram a parte deles, educando-o segundo a orientação divina recebida. Além disso, eles cumpriam os papéis esperados de pais para aquele contexto. Pois bem, é isso que nos chama a atenção. Se eles cumpriam tudo certinho, por que que Sansão, do nada, começa a fazer tudo errado? Se os pais andavam certo, por que o filho começou a andar errado? É uma questão e tanta, não? Porque aqui a gente percebe que Sansão tem um problema. Ele começa a ter um problema com as regras, com os limites, com a obediência a esses limites. Então, quando o pai de Sansão orienta, né, a obedecer, não era obedecer simplesmente ou somente a ele, mas obedecer a Deus, ao propósito do nazireado, à aliança feita com Deus e à vocação, chamada, a promessa, e ao voto do nazireado. Então o pai de Sansão a todo tempo conscientizava Sansão do seu propósito de vida, de que esse voto do nazireado era até a morte, não tinha pausa, era do nascimento até a morte, a mãe deixou claro.
Então era durante toda a sua vida. E o Sansão vai bem, nasce, né? Começa adolescente, daqui um pouco, quando ele se torna adulto, Sansão vai, cai de nível. O que fez Sansão cair de nível? Vamos analisar? Papel e caneta na mão, porque já vem instrução. Daqui um pouco falaremos sobre isso, mas vamos continuar. Olha só, mas seus pais fizeram a parte deles, educando-o segundo a orientação divina recebida. Além disso, eles cumpriram os papéis esperados de pais para aquele contexto. Infelizmente, veremos que Sansão teve fraqueza de caráter e não honrou o voto de Nazireu para com o Senhor, o que mostra que há pais zelosos que ensinam seus filhos no caminho em que devem andar. Mas, infelizmente, algumas vezes os filhos escolhem o caminho oposto. Por isso, a partir de uma certa idade, a responsabilidade diante de Deus é individual. Ezequiel 18, capítulo 18, versículo 20, Romanos capítulo 2, versículo 6, trazem textos que traz essa compreensão. Outros sim, por exemplo, Caim e Abel tiveram a mesma formação, mas comportamentos completamente distintos. Gênesis capítulo de número 4, versículos de 1 ao versículo 5. Na nossa sinopse do tópico 2 diz: os pais de Sansão foram fiéis às orientações do Senhor sobre a criação e nazireado do filho. Uou! Será que os pais não têm participação na decisão dos filhos quando adultos? Será que realmente é 100% de, sabe, 100% de chance do pai não ter culpa das decisões dos filhos na vida adulta? Porque filhos se rebelam, não é? Quando adultos e quando criança, adolescente, quando está ali no teto da casa do pai, está tranquilo, mas quando saem ou quando tomam certa idade, mudam de opinião. O que a ciência comportamental diz sobre isso? O que a Bíblia também diz sobre isso, não é? O que eu quero chamar a atenção para você é exatamente esta responsabilidade que nós não podemos correr. E também o que a ciência comportamental diz sobre este tipo de comportamento como Sansão. Claro que Sansão não está aqui vivo para a gente poder conversar com ele, mas pelos relatos assim a gente pega uma noção, não é? Não é uma única linha de pensamento, mas é uma linha que a gente pega para pensar. Entre outras linhas que a história de Sansão nos dá, né, para pensar, para analisar, a gente escolhe essa e pega para analisar. A questão da criação, a questão da fraqueza na vida adulta de muitos adultos, né, a infantilidade, a imaturidade, porque o que nós percebemos em Sansão, quando ele começa a crescer, é uma imaturidade. A vida dele, nós encontramos na vida dos seus pais muitas características positivas. Mas os seus pais também erraram. Fizeram o que era melhor e possível na sua condição, não é? No seu contexto. Eles não tinham o recurso que nós temos agora. E hoje você tem internet, você tem a ciência. Daniel disse: a ciência se multiplicará. Deus permitiu a ciência se multiplicar para que a gente erre menos. Você que é pai de crianças pequenas, preste atenção no que eu vou falar daqui para frente. Você que ainda, né, não é pai, preste atenção no que nós vamos falar. E você, professor, repasse isso para os seus alunos. Quem já é pai de filhos grandes, já é uma outra conversa. Mas quem é pai de filho pequeno, meu irmão, aproveite essa oportunidade que Deus está te dando através desta lição. Porque o que vamos tratar aqui é muito importante.
É importante por quê, pastor? Porque Manoá e a sua esposa nunca esperavam de Sansão aquela reação. E por que ele reagiu assim? Mas a criação dele foi diferente, não é? Foi uma criação debaixo de obediência, de princípio, mas de repente eles alimentaram uma área emocional, psicológica de Sansão que eles não imaginavam. E Deus permitiu isso para ser referência e aprendizado para nós hoje, para a nossa geração, para a geração do arrebatamento. Uma coisa que nos chama a atenção é o próximo tópico. Veja aí, por favor. Nós já vimos, né, que Sansão teve esse lar quase que perfeito, vamos dizer assim, não é? Um lar quase perfeito. Mas no tópico 3, veja aí, ó, o que o pastor Elianai Cabral trata junto conosco. Tópico 3, a fraqueza de caráter de Sansão. O que me chama a atenção é que, se você observar, Sansão agora ele manifesta o que estava dentro dele. Toda aquela força, todo aquele, sabe, aquela extraordinária trajetória de vitória, de conquista, de sobrenatural, era o seu exterior, era a graça de Deus sobre a vida dele, né? Então, o que Deus fazia através dele estava tudo ok. Quando chegou a participação dele como ser humano, como pessoa, não é, mostrar o seu caráter, aí Sansão mostrou que ele não tinha tanta força assim. A força de Deus na vida de Sansão era perfeita. Agora a sua força como homem estava fragilizada. É o que nós chamamos de imaturidade. E o que é imaturidade? Imaturidade, anota aí, professor, anota aí, meu irmão, repassa isso aí. Imaturidade, no contexto da lição de hoje, é a incapacidade de administrar o chamado, a vocação, graça de Deus, promessa de Deus. É a incapacidade de administrar, não é? Ou manter. Aí você usa a palavra que ficar mais apropriada para o seu comentário, não é? Esta incapacidade. Sansão não foi capaz de administrar suas emoções, de administrar ele mesmo, de administrar esse sucesso. E o que vinha junto com o sucesso, porque junto com o sucesso vem a inveja, vem a perseguição, vem a ingratidão, vem o orgulho, vem o egocentrismo. Ixi, vem tanta coisa junto com o sucesso. E Sansão não teve a maturidade de administrar tudo isso e equilibrar, depositá-las em Deus e manter ali o equilíbrio. Sansão se revelou mais fraco do que todos imaginavam. Este é o preço da imaturidade, a vergonha, a queda, o desleixo, meu Deus, e a exposição da sua fragilidade, da sua fraqueza. A maturidade, ela protege, ela nos esconde, viu? E os inimigos ou as pessoas que querem o seu mal não conseguem ter acesso, porque a sua maturidade é o seu escudo, é a sua fortaleza em Deus. Mas afinal, professor, como que a gente alcança a maturidade? A maturidade ela é alcançada pelo tempo, pelo aprendizado, pela experiência. E essa experiência, ela tem uma responsabilidade gigantesca no papel dos pais e principalmente do pai. Então a gente percebe que Manoá, em algum tempo, em alguma fase da vida de Sansão, errou. Errou, porque ele não trouxe para Sansão, não é, a responsabilidade do voto que havia feito. Ele trouxe para si. Eu imagino, a Bíblia não diz, mas vamos, né, como eu disse, são várias linhas de pensamento. Vamos pegar uma e vamos analisar só para a gente ter um contexto aqui, para conjecturar e trabalhar o texto na orientação com seus alunos, com você que está assistindo aqui
Pensa comigo, imagine Manoá e sua esposa, vamos pela sua esposa, era estéril, toda, né, aquela baixa estima, aquela coisa toda e tal, uma autoestima baixa, desanimada, triste, ferida, né, bullying, povo rindo, aquela coisa toda, era estéril, amaldiçoada por Deus, de repente Deus, pum, usa o anjo e diz, você vai gerar um filho. Opa, a estima dela foi lá em cima, começou a se sentir, tal, daqui a pouco a barriga começou a crescer, Manoá também, a estima lá em cima, felizes e tal, vamos ter filhos, vamos ter filhos, vamos ter filhos. Deus operou milagre, Deus honrou nossa casa. E aquele sentimento encheu o ego, não é? De Manoá, da esposa. E daqui um pouco o filho vem. E no filho, você que já assistiu às outras aulas, você vai entender o que eu vou falar. Você que não assistiu, assista, por favor, as aulas anteriores, depois se estresse, porque é muito importante. Ela e ele começam a se realizar em Sansão. Começam a transferir para Sansão aquilo que não era para ser transferido. Porque a missão, já falei isso nas lições anteriores, a missão do pai e da mãe não é enaltecer o filho, não é servir o filho, não. A missão do pai e da mãe é preparar o filho para a vida adulta, é preparar o filho para o mundo, porque no mundo não vai ter papai e mamãe. No mundo não tem irmão mais velho, irmão mais novo, não tem titio, vovó. No mundo não tem isso, é você e Deus e acabou. E os nossos filhos precisam entender isso, meu irmão. Seu filho, meu filho, e os nossos filhos precisam entender isso. Que o preparo para a vida adulta não é com sim em todo o tempo. O não, muitas vezes, é melhor e mais forte. Por isso, quem sabe, não é? Estamos supondo, Manoá, em boa parte da sua vida, era assim, Sansão, papai, quero sim, meu grande, vitorioso, prometido, Nazireu de Deus, isso aqui vai ser isso, vai ser só positivo, 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 só servindo, 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 servindo. Sansão começa a pensar que o mundo gira em torno dele, ele é o centro das atenções, ele é o todo-poderoso, e aí, meu irmão, cresce um menino, não um homem, cresce um menino imaturo, que não media as consequências dos seus atos, porque papai e mamãe estavam ali para dar o reforço merecido, para estar dando a ajuda merecida, e emocionalmente, Sansão começa a crescer, e emocionalmente desequilibrado, não é? Ele imaturo emocionalmente, levado pela sua emoção, porque o seu ego sempre foi, cuidado em ficar elogiando muito seus filhos, meu querido, não. Nós precisamos passar pela dor da frustração. O amadurecimento também é através da frustração, da perda, do não firme do pai e da mãe, e aquela frustração, o filho chora e tal, 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 mas ele tem que entender que tem limite, que tem um não, que o não é para fazer mal, é para fazer sim. É o limite. Sansão parece que não entendeu isso, não aprendeu isso, e começa a ser dominado por suas emoções. Outra coisa que caracteriza a imaturidade é cometer os mesmos erros. Sansão sabia que ele precisava de algo a mais, precisava de algo a mais. E aí agora a gente percebe toda essa manifestação da imaturidade de Sansão. Por quê? Por causa da sua fraqueza de caráter. Esta fraqueza de caráter, ela é manifestada como? Há uma diferença, meu querido, entre anota aí, temperamento, caráter, sim, pense nisso, temperamento, caráter e personalidade. Se você analisar, o temperamento, ele se baseia na herança genética. Então, a gente percebe isso. Vamos dar uma olhadinha aí, você vai ver que o temperamento, ele se manifesta com a base da herança genética. Vem de pai para filho, de geração, é o temperamento. É parecido com o do tio, do avô, da tia, não é? E o caráter, ele é construído ao longo da vida. E a junção do temperamento e do caráter traz, então, a revelação da personalidade. Então a gente percebe que
O temperamento de Sansão, esse temperamento, né, impulsivo e tal, já era da família. Estava no DNA dele, ok. Agora, o caráter fragilizado, fraco, isso foi ao longo da sua vida, foi construído ao longo da sua vida. Anota isso aí. Por isso que nós percebemos que em algum momento do crescimento, do desenvolvimento de Sansão, a gente identifica o quê? Um erro na sua criação. Manoar e a sua esposa erraram. Levantaram muito esse menino para cima e esqueceram de mostrar que o chão era logo embaixo. Oh, meu irmão, que aprendamos com o erro de Manoá e sua esposa. Os nossos filhos precisam entender que o não faz bem mais do que o sim. É forte, hein, meus irmãos? Muito forte isso, né? Pois bem, olha o tópico 3 aí, é muito forte, hein? A fraqueza do caráter de Sansão. Subtópico 1 do 3. Sansão subestimou o poder do inimigo. Sansão sabia da unção que estava sobre a sua vida para vencer seus inimigos. Certa feita, ele foi cercado por mais de 1000 soldados filisteus armados, mas Sansão os matou com uma queixada de jumento. Juízes 15, versículo 15 e 16. Entre muitas proezas, ele encontrou um leão nas vinhas de Timna, o qual rasgou como quem rasga um cabrito, porque o Espírito do Senhor veio sobre o juiz de Israel para matar este filho de leão. Juízes 14, versículos 5 e 6. Assim, Sansão foi acostumando-se com a vitória sobre os inimigos, até que mais tarde ele seria vítima dessa subestimação. Juízes 16, versículo 18 e 22. Tá vendo aí? Lembra do que eu falei agora? Pois bem, ele não tinha maturidade para administrar o sucesso, as vitórias. É um menino, se empolgou, empolgado ali, e não tinha noção do perigo que ele estava correndo. Olha só, vamos continuar, muito forte isso, hein? Assim, Sansão foi se acostumando, já lemos, né? Então, vamos para o finalzinho ali. Não por acaso, o apóstolo Pedro alerta a igreja a respeito das artimanhas do diabo. Sede sóbrios. Este sede sóbrios está falando de maturidade. Ele está dizendo, sejam maduros, sejam experientes. O maduro é o experiente. Olha o que ele diz aí, ó. E vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramindo como leão, buscando a quem possa tragar. 1 de Pedro, capítulo 5, verso 8. Infelizmente, muitos filhos subestimam as circunstâncias que rondam suas vidas e ignoram a experiência dos pais. Imaturidade. Precisamos focar na maturidade dos nossos filhos. Pastor, mas como? Como que eu posso criar maturidade no meu filho? Começa pelo não, meu irmão. Começa pelo não. Começa dando limite, explicando, viu as consequências. Errou? Meu filho, você vai apanhar por quê? Por causa disso, 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 disso. Você errou. Você vai ficar de castigo. Por quê? Por causa disso, disso, disso. Você vai ter noção das consequências dos seus erros. Tem que aprender. Temos que mostrar, como pais, mostrar para os filhos que toda atitude sobrecarrega uma responsabilidade. Temos que mostrar para eles que existe responsabilidade na infância, sim, na adolescência, sim, na juventude, mais ainda, e na vida adulta, piorou. Porque assim terão experiências, viu? E vão chegar na vida adulta com maturidade. Aleluia!
Há muitos psicólogos, terapeutas e cientistas, né, comportamentais que orientam os pais a começar. Como eu começo, pastor? A começar pela cozinha, pelos afazeres de casa, dividindo funções de tarefas para os filhos, que assim eles começam a ter responsabilidades. Vai arrumar a casa? Brinca de arrumar a casa com seus bebês, com as suas crianças. Chama os meninos, ó, você vai brincar, você vai fazer isso, fazer aquilo, mas antes, vamos aqui, ó, fez a sua, cumpriu ali seu papel, sua responsabilidade, agora você vai brincar. Vamos para a igreja, você tem um papel, uma responsabilidade diante de Deus. Depois da igreja, você pode brincar. Minha mãe fez isso comigo e meus irmãos, e nunca nos desviamos, nunca nos perdemos dos caminhos do Senhor. Por quê? Porque mamãe mostrou que nós tínhamos um compromisso com Deus na igreja. Mas também, depois de cumprir o nosso papel, nossa responsabilidade, nós tínhamos liberdade para brincar. Não deixaríamos de brincar, não deixaríamos de ser crianças, adolescentes, de termos a nossa juventude, mas tínhamos que honrar o compromisso que tínhamos com Deus. Aleluia! Que essa experiência seja para você também, para sua casa, porque estamos aprendendo muito com Manoá, sua esposa e Sansão, hein? Uou, olha só, vem mais. A presunção de Sansão. Visto que o Espírito do Senhor o capacitou a realizar grandes proezas que o homem comum não realizaria, Sansão não percebeu que tinha um terrível inimigo, meu Deus, o seu próprio ego. Uau! Que é isso, pastor? Lembra que eu falei questão de crescer? Ô, Sansão, libertador, esse menino é forte, esse menino é esse menino é esse menino é eu. Foi enchendo de eu. Quando cresce, pensa que o mundo gira ao seu redor. E tudo conspira a seu favor, e não é assim. Oh, meu Deus, que o Senhor desperte-nos cada dia mais para essa realidade, para abrirmos os olhos das nossas famílias sobre esse perigo que ronda todos nós. Olha só, meus irmãos, que coisa terrível. Sansão não teve essa, sabe, esta noção. Veja aqui na revista, olha só, a sua presunção foi tão grande que o ego cegou, o seu ego cegou. E este o levou, olha só, a subestimar a presença de Deus em sua vida. Sua força vinha de Deus. Meu Deus, sua força vinha de Deus, mas ele agia como se viesse dele mesmo. E por causa disso passou a anular a glória de Deus. Sua atitude rebelde e presunçosa o levou a não dar o primeiro lugar para o Senhor, passando a buscar o prazer, a ociosidade e a luxúria. Isso está em Juízes 14, 1, Juízes 16, 1. Meu Deus! O ego o cegou, porque como ele começou, né, conspirar, imaginar que o mundo conspirava a seu favor, que tudo girava ao seu entorno. Ah, meu irmão, uma característica narcisista muito forte. Deu para você entender? Mais um transtorno identificado aí. Sansão, ó, ele recebe essa carga egocêntrica, essa força positiva, né? E ó, gerando tudo ao seu redor de sua mãe. Era estéril, lembra aquela história que eu já contei nas outras aulas? Essas pessoas que eram estéreis sofriam muito, essas mulheres. Então, quando Deus dava-lhes os filhos, então tudo indica que elas se realizavam nos filhos, e isso é um perigo. Pode conversar com um profissional da área comportamental, você vai ver desenvolvimento humano, você vai ver, é uma área muito tênue, uma atitude muito perigosa, quando você transfere as suas satisfações, aspirações, anseios, sonhos, projetos, e realizações no filho. Isso é um perigo muito grande. Na lição anterior eu falei sobre isso. E Manoá da mesma sorte, porque eram os pais do Salvador de Israel. Olha só que o menino não aprendeu que o verdadeiro Salvador de Israel não era ele. Era o Deus de seus pais, aleluia. Era o Deus de sua vida, era o Deus dos céus, o eterno, o Criador. Que nós não percamos esta visão de manifestar para os nossos filhos e todos que Deus colocar diante de nós, que o segredo de todo o nosso sucesso não é o talento, não é a maturidade, ainda que ela nos ajude a permanecer nele,
mas sim é a bênção e a presença de Deus em nossas vidas. Aleluia! Olha o que diz. É muito triste quando os filhos não conseguem mais ver a benevolência do Senhor. Todavia, os pais devem continuar fiéis a Ele, sendo como faróis como faróis que encorajam os filhos rebeldes a se reconciliarem com Deus. Aleluia! Lucas 15, 11 ao 32, não é? Quando vemos a história do filho pródigo, nós nos encantamos. Que Deus guarde a nossa casa, Deus guarde a nossa família, que Deus guarde as nossas vidas, ou os nossos filhos, de tal presunção. Meu querido e minha querida, nós temos que trazer para os nossos filhos a dependência de Deus, a graça de Deus, que ela é suficiente para tudo na nossa vida, e nós não somos nada. Somos apenas ferramentas, canais de Deus para um tempo de bênção. Precisamos entender esta verdade. Sansão não conseguiu entender porque ele se empolgou tanto, mergulhou em si mesmo, um narcisismo aflorado, um transtorno de personalidade narcisista claro e clássico, a ponto de achar que atender às suas emoções, às suas necessidades pessoais, não iria afetar, porque Deus o escolheu. Uma vez escolhido, sempre escolhido. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Anote isso aí. Não é uma vez escolhido para sempre escolhido, não é assim. Precisamos honrar o voto, o compromisso com este Deus que nos chamou. Veja só o subtópico 3, que forte. Meu Deus, olha só, isso é muito forte. Anota isso aí, professor, anota isso aí, meu irmão. Vamos passar esse alerta de Deus aí, essa lição tá tremenda, meu Deus. Subtópico 3, manipulando o poder de Deus e brincando com o pecado. Em Juízes 16, 16 ao 18, a Bíblia descreve como Sansão tratava as coisas espirituais. Ele entrou num terreno perigoso, brincando com a coisa santa, meu Deus. Ele obteve uma ideia falsa do poder de Deus, como muita gente ainda hoje, iludido, pensava que poderia viver de qualquer maneira, pois estava certo de que o poder divino não lhe faltaria. Geralmente, quem brinca com as coisas espirituais também passa a brincar com o pecado. Juízes, capítulo 16, versículo 1. Isto é um fato. Infelizmente, nós encontramos muitos que, por profetizar, por pregar bem, por cantar bem, por administrar bem, não é? Por fazer as coisas, o talento é perfeito, mas o caráter é podre. Acha que por Deus ter concedido a ele o dom, a dádiva de uma graça, de um talento especial, meu irmão, é suficiente para cobrir, acobertar os seus pecados, os seus erros, e começa a viver uma vida dupla, não é? De dupla personalidade, duplo compromisso, de pé na igreja, de pé no mundo, e não funciona assim. Sansão é um exemplo clássico de que esta história de dubiedade, de duplicidade, de dupla, né, identidade, uma espiritual e uma carnal, pé na igreja, pé no mundo, não funciona bem e não termina bem. Veja só o que diz a Bíblia. Ele afrontou os conselhos de seus pais para se envolver com uma mulher estrangeira, está no versículo 4, capítulo 16 de Juízes. Deixou-se dominar pelas paixões carnais e passageiras. Infelizmente, alguns filhos de nossos arraiais passam a fazer as mesmas escolhas de Sansão. Nesse caso, os pais devem fazer o que se espera que eles façam: educar os filhos no caminho do Senhor. Provérbios 22, 6. Ensina o menino o caminho em que deve andar, para quando envelhecer, não se desviar dele. Entretanto, saiba que as escolhas de seus filhos serão de inteira responsabilidade deles, quer para justificá-los, quer para condená-los. Eclesiastes 11, 9. Sinopse do tópico 3, olha, as más escolhas de Sansão revelaram mais do seu caráter do que
da sua criação. Meu Deus! Escute bem. Quem sabe você para e pensa, mas meu pai também errou, meus pais, e é por isso, o senhor comentou um pouquinho atrás aí. Não, não é porque os seus pais fizeram como o Manoá e a esposa fizeram o melhor que eles podiam fazer. Os pais dos nossos alunos fizeram o máximo que eles podiam fazer. Eles não tiveram a informação que eu e você estamos tendo. Nós temos hoje a ferramenta que Deus nos deu, da comunicação, da internet, do recurso, né, desse fluido de informações, esse acesso tão livre a informações, para que não caiamos no mesmo erro. Sansão de honra virou vergonha. Palhaço dos filisteus. Por quê? Porque ele não entendeu a seriedade do chamado que ele tinha, da promessa e da vocação. Ele não ouviu o conselho de seus pais. Ele não entendeu que ali não era o papai Manoá e sua mãe que estavam pedindo para ele, não, era uma ordem de Deus, era muito mais do que um conselho ou uma orientação, era uma ordem, deveria ser cumprida. Ele pagou um altíssimo preço. Que Deus nos guarde, que Deus guarde você, seus filhos, que Deus guarde a nossa casa, a nossa família, e que nós cada dia mais possamos ter ferramentas para não transferir para os nossos filhos a nossa autorrealização, mas que nós cumpramos, não é? Venhamos a cumprir o papel de pais, que é preparar os nossos filhos para as responsabilidades em Deus e com a vida diante da história e do mundo que lhes espera. Deus nos instrua cada dia mais. E tudo isso não tira a responsabilidade, como bem colocou pastor Elianai Cabral na lição, não tira a responsabilidade da escolha dos filhos, porque Deus nos dá livre-arbítrio. Ainda que os nossos pais tenham errado, a escolha errada foi uma escolha pessoal e íntima nossa. Responsabilidade é nossa. É por isso que o apóstolo Paulo diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo, porque a responsabilidade é individual. Que entendamos esse princípio e este alerta de Deus para que não caiamos numa vergonha, como Sansão caiu. E o preço que foi pago para cumprir a sua missão foi muito alto, não precisava de tanto. Que Deus abençoe nossa casa, que Deus abençoe a nossa família, em nome de Jesus. Conclusão. Olha aí o que o comentarista diz na revista, na conclusão. A presente lição não teve o objetivo de explorar toda a história de Sansão, mas de enfatizar a sua chamada divina, sua formação e o desvio de caráter. Vimos que muitas vezes os pais são zelosos em criar seus filhos. Sim, olha aí, ó. Não é? No caminho do Senhor, mas, infelizmente, quando alguns deles atingem certa idade, não é? Passam, olha aí, a serem rebeldes contra o Senhor. E os próprios pais. Nosso propósito é que os pais continuem a ser faróis como fuzeiros, como luzeiros que revelam aos filhos rebeldes. Olha aí que lindo, o quanto equivocados espiritualmente eles estão, orando sempre, olha aí, orando sempre para que eles voltem ao caminho da justiça do Deus Altíssimo. Uou! Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, que Deus nos livre deste mal e ajude todos os pais receberem sabedoria em Deus para criar os seus filhos nos caminhos do Senhor e que guarde-os de tomarem decisões precipitadas como a de Sansão. Que Deus nos instrua como pais, não é? Para que os nossos filhos cresçam e amadureçam, não só no conhecimento, mas também na graça do Senhor e da sua palavra. Posso orar por você? Posso orar pela sua casa, posso orar pela sua família. Então, se você pode e aceita esta oração, feche seus olhos. Pai, eu quero abençoar agora este professor, esta professora, este pastor, esta pastora, esse missionário, essa missionária, este líder, liderado, este superintendente ou esta superintendente que, ó Deus, vai transmitir esse conhecimento com a revelação que o Senhor vai dar para eles.
Hoje nós trabalhamos nesta linha familiar comportamental, Senhor. Que o Senhor nos livre de todos os males, dos transtornos, ó Deus, emocionais, psicológicos, ó Deus, e até mesmo que manifestam na nossa vida espiritual. Os prejuízos que Sansão trouxe para a sua vida, sua família e o seu povo, ó Deus, venham ser evitados, ó Deus. Sim, com toda a força que podemos ter, ó Deus, que venham ser evitados em nossas vidas, casas, famílias e igrejas. Que o Senhor nos guarde, nos livre e nos dê sabedoria para trilhar um caminho de vitória e de amadurecimento na vida dos nossos filhos. E que todos eles venham viver as experiências que precisam viver e venham crescer na tua graça e no conhecimento da tua palavra, ó Deus, tendo uma vida brilhante e exemplar e um testemunho vivo de que o Deus de seus pais é o seu melhor amigo. Oh Pai, te agradecemos, que o Senhor abençoe nossa aula, nossa vida e nossa família, em nome de Jesus, que orando e crendo dizemos amém, amém e amém. E Deus muito abençoe você, sua casa e a sua família, que a sua aula seja extraordinária. E não esquecendo, deixe aqui seus comentários, comenta aí sobre a aula, né? Comenta aí o que você achou interessante, diferente, acrescente alguma coisa que de repente eu deixei passar, tá bom? Porque aqui é importante esse diálogo. E se você, né, quer se comunicar comigo, você pode mandar aí um direct pelo Instagram, ou comentar aí que a gente dá um jeitinho de mandar um e-mail, uma forma de você entrar em contato com a gente. Muito obrigado por você estar, né, nos acompanhando nesse trimestre, nessa linha de raciocínio pela família cristã, em nome de Jesus. Não esqueça de se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito, de você, ao se inscrever, sobe aquela barra, né, de notificações, você clica em todas as notificações, para sempre que eu lançar uma nova lição, você está sendo notificado. E clica em curtir aí, se você gostou, se te ajudou, acrescentou alguma coisa na sua vida, na sua aula e na sua família, clica no joinha, nos dê um like, abençoe para que o YouTube possa espalhar para todo mundo que esta aula te ajudou e ajudará muitos mais em nome de Jesus. Que Deus muito te abençoe. Até a próxima aula em nome de Jesus. Fiquemos todos na paz.